Olá, pessoal. Eu sou Jacione Bastos, eu sou médica veterinária, atuo pela COTRAF, a entidade de ATE que executa o projeto Bahia Produtiva no território do Sertão Produtivo e Sudoeste Baiano. Bom, nessa videoaula vamos abordar algumas doenças transmitidas por vírus de importância para a avicultura. Essa demanda surgiu a partir dos ACRs, os agentes comunitários rurais, dos empreendimentos da avicultura. Esse tema é importante de ser abordado nesse momento, porque estamos entrando no inverno e as condições climáticas favorecem a proliferação dos vírus e a ocorrência dessas doenças virais, na avicultura caipira, principalmente. Vou compartilhar com vocês aqui nossa aula. Bom, vamos iniciar nosso bate-papo sobre as doenças virais de importância para a avicultura caipira. Para nosso bate-papo não ficar muito longo, eu dividi essa abordagem dessas doenças em duas partes. Então, vamos fazer a primeira parte da abordagem sobre a doença de Newcastle e a bulba aviária, e posteriormente faremos outra abordagem sobre a doença de Marek, a bronquite infecciosa das galinhas e a doença infecciosa da bursa, que é conhecida como doença de Gumboro. Iniciando nossa abordagem sobre as doenças infecciosas pela doença de Newcastle, e aí eu trago aqui essa figura que mostra as doenças, as principais doenças, né, o ranking das principais doenças infecciosas que causam maior impacto econômico na indústria avícola mundial. A primeira delas é a influenza. Nós não temos a ocorrência de influenza aqui no Brasil, ela é considerada uma doença exótica. A segunda é a bronquite infecciosa. Essa sim, ocorre de importância, né, para a indústria avícola, principalmente a avicultura comercial, mas também tem muita importância para a avicultura caipira. E aí vamos abordar essa doença. A terceira no ranking é a influenza, como eu já falei, não ocorre aqui. A quarta é a doença de Newcastle. Essa possui importância também para a avicultura caipira e vamos abordar. E a doença de Gumboro é a quinta no ranking aí que causa maiores, né, impactos econômicos. Iniciando nossa conversa sobre a doença de Newcastle, essa é uma doença, gente, muito importante para a avicultura. Ela faz parte do plano de sanidade avícola do Ministério da Agricultura para a erradicação. E a gente espera que essa doença não esteja ocorrendo na avicultura caipira. Na avicultura industrial, é uma doença que é controlada com vacinação, então a biosseguridade nas granjas ela é executada de forma a prevenir essas doenças de forma bem efetiva mesmo. E para a avicultura caipira, a gente, como extensionistas rurais, né, a gente tem orientado os agricultores familiares, os criadores que já criam de forma mais tecnificada as aves de corte, as aves de postura, com o sistema, né, semi-intensivo, a realizar a vacinação das aves contra a doença de Newcastle e contra outras doenças que eu vou falar aqui no decorrer da nossa apresentação. E aí, falando da doença de Newcastle, essa é uma enfermidade de alta patogenicidade e também tem o contágio rápido. Ela é causada por um vírus, aliás, todas as doenças que vamos abordar aqui são causadas por vírus, né? Mas ela é causada por um vírus do gênero Paramyxovírus. Eu achei importante colocar essa classificação dos vírus para que vocês se familiarizem com esses nomes. Cada doença, cada uma dessas doenças virais que eu vou abordar, ela ocorre, né, por um grupo de vírus diferentes, que tem características diferentes. Não vamos entrar nesses detalhes, mas eu acho importante vocês se familiarizarem com o nome dos vírus. Então, a doença de Newcastle é causada por um paramyxovírus. E como é que a doença de Newcastle é transmitida? É uma doença, como eu falei, a gente espera que não esteja ocorrendo na avicultura caipira, e não ocorre na industrial, né, por conta
da eficiência que tem de controle. Mas na avicultura caipira, nesse período, né, que eu tenho trabalhado com a tese, nos últimos 4 anos, e a abordagem com os agricultores familiares sobre as principais doenças que acontecem, né, na criação, ouvi muitos relatos de que antigamente, então tempos atrás, ocorriam doenças que levavam à morte de muitas aves de forma muito rápida e chegava a extinguir mesmo, às vezes, alguns plantéis. Morriam todas as aves, né, ali daquela propriedade. Então, eu vi alguns relatos desse tipo, e aí a gente associa muito à doença de Newcastle, pelo fato de uma das características, né, da doença, quando é causada pelas cepas velogênicas, é causar surtos com morte rápida, né, morte súbita. Então, a gente imagina que já ocorreu muito na avicultura caipira, mas atualmente não tenho visto relatos desse tipo, né, ultimamente. E aí, como é que essa doença é transmitida? A doença pode chegar à propriedade por veículos, por pessoas, né, que tragam esse vírus de outra propriedade que esteja ocorrendo, então ela pode, né, entrar na propriedade dessa forma. Pode vir também por meio de aves silvestres também a transmissão. E chegando à propriedade, a doença transmitida às aves, principalmente pela via aerógena, então esse vírus é suspenso, fica suspenso aí no ar, as aves respiram, inalam esse vírus. Uma das portas de entrada, né, da penetração no organismo é pela via ocular, via oral ou via nasal. Quando ocorre essa transmissão, né, por essas vias, predispõe aos problemas respiratórios. A doença de Newcastle, ela causa sintomas, pode causar, né, sintomas respiratórios, no sistema digestório e no sistema nervoso das aves. E o vírus chegou na propriedade, né, atingiu ali as aves, causou aí esses sintomas em qualquer um desses sistemas. Esse vírus, ele também pode ser difundido né, pelas fezes, eliminado pelas fezes, e aí pode ser difundido aí para a ração também e para a água das aves. Uma vez que as aves estão contaminadas, elas eliminam esse vírus e as outras sadias que tiverem contato aí na água de bebida ou na ração vão se contaminar também. Geralmente as doenças a vírus, o contágio é muito rápido e ocorre muito contágio direto, né, entre aves doentes com aves sadias e no ambiente. Então, as aves que estão contaminadas naquele ambiente passam para as outras sadias que estão presentes também naquele mesmo ambiente. E aí a gente recomenda, que eu vou falar mais na frente aí, as boas práticas de manejo, né, na criação, para evitar a disseminação dessas doenças, né, quando chegam na propriedade. A doença de Newcastle também, gente, ela tem uma importância grande para a saúde pública, além dessa importância econômica, né, que causa prejuízos econômicos, se vierem a ocorrer surtos, principalmente na avicultura industrial aí, então tem sérios prejuízos com embargo aí à exportação né, dos alimentos né, do frango de corte, originários aí da avicultura, mas a importância também para a saúde pública se dá pelo fato dela ter um potencial zoonótico. Isso significa o quê? A doença ela pode ser transmitida das aves para o homem. Então, nos humanos, os sintomas clínicos vão aí a causar conjuntivite, não são tão graves, mas é uma zoonose e pode sim acometer o homem. Então, tem essa importância de combate, de prevenção, para que não haja casos, né, transmissão aí, casos humanos, por conta, né, de se tratar de uma zoonose. E aí, ela também, por esse motivo, ela possui notificação obrigatória. Então, é uma doença que, se a gente suspeitar que ela esteja ocorrendo aí em alguma região, alguma propriedade, por obrigação, o médico veterinário ele tem que informar ao Sistema de Defesa Sanitária do Estado, no nosso caso, a ADAB. A gente tem que comunicar a ADAB, então é feito aí uma investigação, né, com teste para diagnóstico laboratorial e confirmando aí há medidas de controle que são empregadas aí na propriedade, né, que surgir algum foco com eliminação dos animais, desinfecção de toda a propriedade, interdição e desinfecção, entre outras medidas. Enfim, a doença tem esse potencial zoonótico, é de importância econômica e deve ser notificada se houverem casos. E
E ainda falando sobre a forma da doença, a doença de Newcastle, ela, como eu falei, ela possui sintomas respiratórios, né, acomete o sistema respiratório, digestivo e neurológico das aves. E ela é causada, gente, pelo o vírus, o paramexovírus. O mesmo vírus, ele tem formas diferentes. Aí a gente chama patótipos do vírus diferentes, ou sorotipos diferentes. Então, o mesmo vírus, ele se modifica e tem essa diferença. E ao contaminar a ave, a depender do tipo desse vírus que contaminou, pode causar os sintomas mais leves, brandos ou sintomas mais graves. E aí, a doença classificada divide aí nesses 3 tipos aí, de acordo com os patótipos, né? Os tipos do vírus que estão causando a doença na propriedade. A primeira a ser abordada aí são as cepas velogênicas. Então, o vírus que tem essa cepa velogênica, que é a mais agressiva, e aí pode ser cepas velogênicas viscerotrópicas, que causam lesões aí, tem o potencial de causar lesões a nível do sistema digestivo, então lesões intestinais e respiratórias hemorrágicas, e a velogênica neurotrópica, que é a cepa mais agressiva, que causa lesões no sistema nervoso e respiratório. Essas duas cepas, a velogênica viscerotrópica e a velogênica neurotrópica, essas duas mais agressivas, são as que causam mortalidade alta. São as cepas de maior patogenicidade, elas causam a doença de forma mais agressiva. E aí são essas cepas que são responsáveis muitas vezes por causar surtos, esses surtos que eu citei, de levar aves à morte súbita e muito rápido, que às vezes as aves não chegam nem a apresentar nenhum sintoma clínico e já vão a óbito. A outra cepa é a mesogênica, então já causa sintomas mais brandos, sintomas clínicos mais brandos, que pode ser no sistema respiratório, pode causar também sintomatologia no sistema nervoso e com a mortalidade mais baixa. Não são tão agressivas quanto as cepas velogênicas. E, por fim, a lentogênica, que causa aí sintomas mais discretos ainda. Causa infecções respiratórias muito brandas, às vezes subclínicas. O que significa subclínico? Não apresenta sinal clínico. A ave está contaminada com essa cepa da doença de Newcastle, com o vírus da doença de Newcastle, com a cepa dessa mais fraca, podemos dizer assim, a lentogênica, e essa ave não apresenta nenhuma sintomatologia, nem aquela sintomatologia respiratória mais simples, que é tosse, espirro, não chega a apresentar, mas está ali, contaminada e disseminando o vírus ali no ambiente para contaminar outras aves. Muitas vezes, as aves contaminadas, infectadas pela doença de Newcastle, com as cepas lentogênicas e mesogênicas, a gente não consegue, esses sintomas clínicos que apresentam, se chegam a apresentar, a gente não consegue distinguir de outras doenças. Quando ocorre com a cepa velogênica aí, que causa esses sintomas mais, os sintomas mais agressivos, com morte súbita, com sintoma neurológico mais evidente, aí é que a gente começa a ter uma suspeita de que está ocorrendo a doença de Newcastle naquela propriedade. Então, assim, essa distinção de cada uma dos sintomas clínicos de cada uma das cepas, a gente não consegue, dificilmente a gente vai conseguir ver isso a campo, fazer essa classificação a campo. E aí, os sintomas respiratórios, como eu falei, a doença de Newcastle, ela afeta o sistema respiratório, sistema digestório e sistema neurológico. No sistema respiratório, gente, os sintomas que a gente observa são os sintomas clássicos de qualquer doença respiratória. O animal começa com tosse, que é aqueles tiquezinhos, né? Tic, tic, discreto. Espirros, aí vão se intensificando, né? Dificuldade de respirar, quando a ave fica, né, de bico aberto, cansando. Então, às vezes, é em um período do dia que não está muito quente, mas a ave está, com o bico aberto, com dificuldade de respirar. E às vezes isso ocorre nos períodos mais quentes, por conta, né, da temperatura alta. Mas em outros períodos, algumas aves ficam apresentando, aí a gente já suspeita de doença respiratória, né, que está afetando o sistema respiratório. Causa também conjuntivite, aí essa conjuntivite pode ir de lacrimejamento mais leve, né, até hemorrágica, e aí essa foto aqui está ilustrando
uma conjuntivite hemorrágica, ó, dá para ver aqui, hemorragia. Corrimento nasal e inchaço ao redor dos olhos e pescoço. Então, todos esses sintomas aqui, gente, eles também são sintomas de outras doenças respiratórias. Esses sintomas não levam a gente a suspeitar da doença de Newcastle de imediato, né? Os sintomas digestivos, aí vai ocorrer, né? Inapetência, né? A ave tem falta de apetite, você vê aquela ave mais triste, mais né, encorujada, deixando de comer. Diarreia, então pode apresentar diarreia aquosa, diarreia esverdeada e hemorragias por conta de úlceras, hemorragias intestinais. Então, esses sintomas digestivos também não são característicos da doença de Newcastle, são sintomas característicos de outras doenças que acometem o trato digestivo das aves. Então, com esses sintomas aí, a gente também não suspeita da doença de Newcastle. E, por fim, vem os sintomas nervosos. Então, quando a ave apresenta sintomatologia nervosa, a gente já acende aí o alerta de suspeita, de repente, da doença de Newcastle. E, para isso, a gente faz uma investigação aí na criação, para poder conseguir identificar se realmente, confirmar, né, se realmente a suspeita é Newcastle. Quais são esses sintomas nervosos que a ave apresenta? Torcicolo de cabeça e pescoço. Então, lembre aí, já ocorreu isso na sua propriedade? As aves torcem o pescoço, volta para trás, fica olhando para o céu. A gente chama isso de opistótomo também, vira o olhar para trás para o céu. Essa ave, quando tem esse torcicolo de pescoço, ela não consegue se alimentar. Outro sintoma nervoso é o andar em círculo. Então, a ave ela perde a coordenação, né, de direção e fica rodando em círculo. Paralisia dos membros, paresia ou paralisia dos membros. Então, a ave cai, tem dificuldade de ficar em pé e aí o pessoal fala no termo mais popular, escancha as pernas. Aí, né, uma perna para frente, outra para trás e não consegue mais levantar, não tem controle motor de ficar de pé às vezes. Asas caídas e morte súbita. Então, esses são alguns dos sintomas nervosos aí. Quando a gente encontra esses sintomas a campo, a gente acende o pisca-alerta para a doença de Newcastle. E daí a gente une isso a outros sintomas, faz uma investigação mais a fundo para poder, né, identificar se suspeitar, né, confirmar nossa suspeita e de repente fazer uma notificação, solicitar e fazer exames para confirmação se é a doença de Newcastle. Isso aqui é um vídeo, gente, só que eu não consegui abrir ele. Então, quando eu falar de outras doenças nervosas mais à frente, eu vou colocar esse vídeo para a gente fazer uma avaliação, né, de um frango aqui que está com o pescoço virado. Isso foi de uma das propriedades que eu passei fazendo visitas. Mas não consegui abrir ele aqui. Mais na frente, quando eu falar aí da doença de Marek, eu vou mostrar esse videozinho, tá? Ainda continuando falando sobre a doença de Newcastle. Gente, uma característica das doenças a vírus é que não possuem tratamento. Nenhuma das doenças a vírus que eu vou falar aqui possui tratamento. Porque o vírus ele tem uma característica muito particular de alta mutação, de se modificar muito rápido e se defender, né, do ataque aí, dos medicamentos. Então, ele não morre, né, quando aplica o antibiótico, o vírus não morre. Então, doenças a vírus a gente não trata com antibióticos no intuito de combater o vírus. Às vezes, a gente até recomenda fazer o tratamento de antibiótico quando tem infecção secundária, para a gente combater a infecção secundária, para o organismo da ave ficar mais forte e combater a doença viral, que a depender da doença, né, não causa morte, né, mortalidade alta e faz-se o tratamento, o organismo vai combatendo a doença e essa ave chega a se recuperar e, né, e voltar normalmente, né? Voltar a viver normalmente. Então, assim, a doença de Newcastle não tem tratamento. E aí, o que é que você tem que fazer? Prevenir. E a prevenção
A primeira medida preventiva em que a gente orienta aí na criação é realizar a vacinação das aves. Então, as aves devem ser vacinadas, esse é o manejo preventivo mais eficiente, é a vacinação. Associada à vacinação, a gente orienta a empregar as boas práticas de manejo no dia a dia, ali na lida com os animais. Bom, voltando à vacinação da doença de Newcastle, ela deve ser feita aí na primeira semana de vida, então tem as vacinas disponíveis no mercado. A gente tem uma dificuldade com as vacinas, quando para empregar na avicultura caipira, algumas a gente não encontra, tem dificuldade em encontrar, outras a gente encontra com um número de doses muito alto. O caso da doença de Newcastle, às vezes a gente encontra a vacina com 500 doses, 1.000 doses, em média aí o que é vendido. Porque esse foco de prevenção das doenças é voltado muito para a avicultura industrial. Então, essas vacinas são desenvolvidas pensando nesses agricultores, esses criadores comerciais que alojam aí 5.000 aves, 10.000 aves, 15.000, 40.000 aves nos galpões, né? Então, as doenças, ou muitas vacinas têm uma apresentação de dosagens muito altas. E para a avicultura caipira, acaba que é um desperdício. Você comprar uma vacina de 1.000 doses para fazer para 10 aves, 15 aves. Você não pode diluir essa vacina, aplicar toda. A vacina tem uma diluição recomendada de acordo com o número de animais, né, que você tenha. Então, assim, vai haver um desperdício de vacina. O descarte também no ambiente não é o indicado, descartar no ambiente, então gera algum resíduo aí para o ambiente. Então, a gente evita comprar as vacinas com esse número elevado de doses para depois estar descartando no ambiente. Enfim, mas a vacina de Newcastle é encontrada aí no mercado e deve ser feita. Deve ser feita na avicultura caipira para que a gente mantenha esse controle aí da doença de Newcastle não ocorrer na avicultura caipira. O Ministério da Agricultura, a doença Newcastle faz parte do plano de sanidade avícola do Ministério da Agricultura, com foco na erradicação da doença. Então, é recomendado fazer essa prevenção por meio da vacinação, certo? E o esquema de vacinação é de acordo com a região e o tipo de criação. Então, quem cria as galinhas caipiras de linhagem, caipira, mas com foco para comercial, para frango de corte, para poedeiras. No caso do frango de corte, que tem um ciclo mais curto, então a gente tem que ver esse manejo aí da vacinação, repetir uma dose, repetir uma segunda, de repente, depende aí da região também. Se está se suspeitando de ter algum surto aí na região ou de estar ocorrendo, então recomenda-se fazer um esquema de vacinação mais efetivo. Se não, aí a gente recomenda fazer uma dose aí no início da vida. As galinhas caipiras de quintal, que são criadas por longos períodos. Então, assim, para determinar, não tem um esquema de vacinação definido, pré-definido. E a gente adequa isso à realidade ali da região e do tipo de criação. E associado à vacinação, deve-se fazer, empregar esse manejo aí diário, gente, com as boas práticas de manejo. Quais são, gente? São as práticas simples ali no dia a dia, no cuidado com as aves. A primeira delas é o cuidado aí na limpeza dos bebedouros. E aí eu chamo a atenção para os agricultores que criam as aves, caipiras de quintal, às vezes negligenciam muito isso. O que se observa é que os bebedouros utilizados muitas vezes são materiais recicláveis, são bebedouros recicláveis, né? Então utiliza ali um vasilhame de uma panela velha que não usa mais, o pneu, o pessoal utiliza muito pneu cortado no meio, né? Utilizam alguns vasilhames de baldes, né? Já descartados, enfim. Pode sim utilizar esse material, né? Reciclar esse material utilizando aí para bebedouro. Só que deve se atentar, gente, que tem que fazer a limpeza desses bebedouros diariamente. Não pode deixar a sujeira lá, acumular até formar aquele limo, porque isso favorece o crescimento de bactérias e a disseminação das doenças, de bactérias, de fungo, ou de vírus.
A água parada ali, ela acaba sendo um meio ali, né, de cultura para se desenvolver esses micro-organismos. E as aves doentes é uma das formas de transmissão da doença pela água de bebida. Porque as aves doentes vão beber essa água, deixam lá, né, o agente patogênico lá que estava causando a doença, seja o vírus, seja a bactéria. Aí chega a ave sadia para beber da mesma água e se contamina. Se você tem esse manejo de manter limpo, de utilizar água clorada, que já acaba também que reduz um pouco ali da contaminação também, né? Você diminui esse risco, né, da proliferação ali desses micro-organismos para causar doenças para outros animais. Então, limpeza dos bebedouros diariamente e água clorada. E aí, eu dou mais algumas dicas, gente, sobre essas boas práticas de manejo. Eu vou dar mais algumas dicas em outra videoaula. Então, vamos falar um pouquinho mais aí dessas práticas de manejo. Mas, enfim, fazer a limpeza e a desinfecção do ambiente também. Então, como as aves criadas, né, no sistema caipira, no quintal, nesse sistema extensivo, elas empoleram, então tem ali o local que elas dormem, que acumula fezes, e tem muitas pessoas que não se atentam a retirar essas fezes. Fazer a limpeza, porque muitos das doenças, né, dos micro-organismos, tanto os vírus como as bactérias, quando as aves estão doentes, são eliminados pelas fezes. Então, o local em que as aves dormem, que acumula ali grande quantidade de fezes, é um local ali que está cheio de agente causador de doença e é um risco ali para as outras aves estar mantendo esses agentes causadores de doença. Então, o ideal é fazer a limpeza, retira as crostas, seja na madeira, tem aves que empoleram aves que empoleram em árvores. Então, se você percebe que está formando aquela crosta de fezes lá, vai lá e retira, limpa. Essas fezes servem como adubo posteriormente, né, rico em nitrogênio, né? O adubo aí das galinhas serve aí para você colocar nas plantas ornamentais, em frutíferas aí do quintal. Então, utiliza essas fezes como adubação, retira lá do local. Após fazer a limpeza, utiliza cal virgem para fazer a desinfecção desse ambiente. Mas eu vou falar mais depois aí em outra videoaula sobre essas boas práticas. E, por fim, outra medida aí de manejo que deve ser empregada, e poucos agricultores fazem isso, quando adquire um animal de outra propriedade, quando você compra aves de outras propriedades, o ideal é você realizar a quarentena. Então, quando construir lá né, mesmo na criação caipira, tem os poleiros, né, que quando precisa prender as aves. Então, deixa um poleirinho lá, que é para realizar a quarentena e colocar os animais também, isolar os animais doentes. Então, a quarentena é importante porque você compra um animal de outra propriedade, é aparentemente sadio, o animal não está apresentando nenhuma sintomatologia, né, de nenhuma doença, porém, pode ser que ele esteja infectado com alguma doença que ainda não manifestou sinais clínicos. Cada doença, ela tem um período que a gente chama período de incubação. O período é que vai desde quando o animal tem contato com o agente patogênico, com o vírus, desde quando se infecta, né, com a doença ali, com o vírus ou com a bactéria, até manifestar os sintomas. É esse período, e cada doença varia, de acordo com o tipo do vírus ou da bactéria que está causando a doença, esse período tem uma variação. No caso aí da doença de Newcastle, o período de incubação vai de 2 a 15 dias. Então, a ave ela pode ter contato com outra positiva, com o vírus, e levar até 15 dias para desenvolver os sintomas. O caso ali daquelas cepas lentogênicas e mesogênicas, pode demorar esse período. Aí, no caso das lentogênicas, não, essas daí provavelmente, as velogênicas, provavelmente aí com 2 dias as aves já vão estar apresentando sintoma clínico, ou a depender aí da agressividade do vírus, ela pode vir a óbito sem nem apresentar sintoma clínico nenhum. Mas voltando, a quarentena é importante por isso. O animal já pode vir contaminado da outra propriedade, você não coloca junto com seus, e aí começa a apresentar os sintomas clínicos e disseminar a doença, e aí você, que não tinha doenças ali na sua propriedade, passa a ter. Essa é uma das formas de introdução de doenças nas propriedades. Isso é válido para as aves e para todos os outros animais, certo? E a outra medida que eu falei é isolar também, gente, as aves doentes. Você percebeu que a ave está apresentando qualquer sintomatologia de doença, né? Das mais simples mesmo, de doenças respiratórias, que a ave começar a apresentar, o ideal é já isolar essa ave para fazer o tratamento se for necessário.
Mas quando você isola, você diminui o risco de transmissão da doença dessa ave para as demais. Porque a depender da doença, que a transmissão é rápida e os sinais clínicos também forem, né, uma doença mais agressiva, que apresentar logo sinal clínico, que precisar tratar, ao invés de você estar tratando uma, duas aves, que foi o que você viu inicialmente com sinal clínico, você deixou junto com as outras, você vai estar tratando aí toda, de repente, até todo o seu plantel. Tratando aí 5, 10, 20 aves, porque adoecem todas. Então, assim, as doenças são propagadas muito rápido na avicultura, porque as aves ficam alojadas todas juntas, né? E esse contato e as doenças têm transmissão principalmente no contato de uma ave doente com a sadia. Então, faça essa medida também de isolamento. Tem uma ave doente, já deixa o poleirinho lá, cercadinho, para você colocar aves doentes. Isolar aves doentes para você, quando for tratar, tratar apenas aquela que está doente, não tratar todas e poder reduzir o custo aí também com o tratamento, né? Evitar perdas aí na sua produção. Bom, continuando aqui, a segunda doença a ser abordada vai ser a bulba aviária. Ela é conhecida também como caroço, verruga, pipoca. E aí, vamos ver. Você já teve essa doença na sua propriedade? Qual é a bulba? Ela é causada por um vírus, também a gente está falando de doença viral, né? Mas é pelo vírus do gênero Avipoxvírus. Então, é um poxviri, da família Poxviridae. O que que a bulba causa, gente? Esse vírus, ele causa essas verrugas, ele causa as verrugas, que o pessoal chama às vezes de caroço, né, de pipoca. Na parte que não tem pena, então nos locais aí da ave que são desprovidos de pena, é onde essas verrugas saem. Então, próximo aí da conjuntiva dos olhos, bico, nas patas, né, nas pernas, causa essas lesões aí de caroços. A bulba, ela comete várias espécies de aves, aves silvestres e aves domésticas. Então, das domésticas, as galinhas e os perus são muito afetados pela bulba aviária. Essa é uma das doenças que eu mais encontro a campo. Às vezes não está ocorrendo quando eu faço as visitas, mas nos relatos, né, dos agricultores, que quando a gente vai investigar quais doenças já ocorreram na propriedade, quais, né, aí sempre a bulba aparece. E tem pessoas que relatam que a doença ocorre anualmente na propriedade. Todas as vezes que deita as galinhas, né, chocam as galinhas, os pintinhos, quando eles estão naquela fase ali já dos 60, 90 dias empenando, a bulba acomete. E aí, vamos entender por quê? Aqui está um pintinho com vários carocinhos, né? A principal forma aí que a doença se apresenta é com a forma cutânea, como eu falei, os caroços aí nessas regiões que não tem pena, né? Crista, barbela, bico, olhos, e causa essas lesões. A bulba acomete as aves de todas as idades, mas a gente observa que ela ocorre de forma mais agressiva nas aves mais jovens, nos pintinhos. Aves adultas têm algumas impropriedades que está ocorrendo a doença nos pintinhos e nem apresentam sintomatologia nas adultas, porque as aves adultas elas já possuem um sistema imune resistente e muitas vezes tem contato com o vírus e não desenvolve. Os pintinhos não. Nessa fase inicial, eles não possuem ainda defesa do organismo dele contra, né, contra as bactérias, os vírus que eles têm contato a essas doenças no ambiente. Então, eles têm um sistema imune muito mais frágil. Por isso que as doenças acometem as aves, principalmente as aves jovens. A maioria das doenças e os sinais são muito mais agressivos também para as aves mais jovens. Na questão da bulba, ela pode se apresentar tanto com essa forma cutânea quanto com a forma difitérica. E aí pouca gente sabe que tem essa outra forma também de apresentação da doença. Geralmente o que a gente mais vê é os caroços aí externos, mas ela pode ocorrer também internamente. Então, formam-se placas similares ao caroço, mas mais placas, na região aí interna do sistema respiratório e digestório inicial. Então, aí boca, que é o bico, né? A partir passa ali da língua, no esôfago, na traqueia, na faringe, pode ocorrer essas lesões aí em formas de placa internamente. E aí, às vezes, está acontecendo as duas formas simultaneamente e a pessoa nem sabe, né? O agricultor nem sabe. Os pintinhos, às vezes, param de comer e muitas vezes é por isso, porque essa forma difitérica está ocorrendo. Então, essas placas aí internamente no esôfago,
impede de deglutir o alimento, causa dor, e aí eles param de comer e a taxa de mortalidade às vezes é alta nos pintinhos por conta disso. Depende muito da idade que a boba acomete, e se acomete com as duas formas, né? A forma cutânea e a forma difterica, essa forma interna também, e aí isso leva a uma taxa de mortalidade dos pintinhos. Como se dá a transmissão? Pelo contato direto, então, uma ave doente com uma ave sadia. O vírus pode ser também, gente, carreado de uma propriedade para outra. As doenças também entram nas propriedades levadas por nós, pelas pessoas. Quando a gente visita a propriedade que tem doença e a gente pisa lá nas fezes, no animal que deixou de um animal doente, a gente pode estar levando essa bactéria grudada aí no sapato, no pneu do carro, de uma propriedade para outra, a gente carrega também. Outros carreadores de doenças são os ratos, baratas, formigas, também podem estar carregando doenças de uma propriedade para outra. Enfim, a transmissão ocorre no contato direto entre as aves, né, infectada com doente, e no caso da boba, tem também a infecção pode ocorrer também pela picada do mosquito. Então, o mosquito, ele pica uma ave doente, e aí, quando vai picar uma ave sadia, ele transmite a doença de uma ave para outra. A incidência, por esse motivo, né, às vezes ocorre uma incidência maior da doença no verão, porque é uma manifestação maior dos mosquitos. Então, se tiver ocorrendo aí numa propriedade, de repente na vizinha ocorre, e pode ter sido por uma transmissão aí, de repente, por mosquitos. E o vírus da boba, gente, fica no ambiente, é resistente, altamente resistente ao sol, à luz, e ele se mantém no solo por anos. Pode causar doença aí nas aves não vacinadas. Como eu falei, e tem pessoas que relatam que a doença ocorre anualmente na propriedade. Ah, essa doença do caroço eu tenho aqui. Todo ano é deitar as galinhas, os pintinhos, quando já estão um pouquinho maiores, a doença tem a doença do caroço. Então, significa que o vírus está naquela propriedade, ó, e está se mantendo aí ano a ano, porque não foi empregada as medidas de manejo, tanto de boas práticas como preventivo com a vacinação. Então, esse vírus fica lá no solo, quando os pintinhos, como eu falei, eles têm um sistema imune muito baixo, quando eles, né, têm contato com esse vírus aí, são infectados. Por isso que é importante, gente, empregar essas medidas de controle preventivo. No caso da boba, tem que realizar a vacinação. A doença, a gente não tem tratamento. Lembra que eu falei lá, desde a doença de Newcastle, todas essas doenças a vírus não tem tratamento. No caso da boba, a gente faz um tratamento paliativo para poder diminuir essa sintomatologia aí dos caroços. Então, é um tratamento paliativo. E de que forma ele é feito? O que a gente recomenda é fazer a cauterização, colocar no carocinho lá o iodo, a tintura de iodo. O iodo tem a função de, ele desidrata, né? Ele retira a água, então ele vai fazer o carocinho murchar. E ele também tem essa ação de desinfecção, ele é um desinfetante, que ele vai eliminar as bactérias que tiverem ali externas, porque ocorre muito, no caso dos caroços lá, eles se agravarem por infecções bacterianas, infecções secundárias. E aí eu chamo a atenção que, às vezes, gente, o animal, ele é acometido por uma doença, ele não fica com a doença só. Quando o organismo, né, quando o animal é infectado, o organismo dele entra num combate com a doença, né, combatendo, tentando eliminar a doença, e isso enfraquece o organismo. O sistema de defesa do organismo fica baixo, a imunidade do organismo baixa, e aí outras bactérias, outros vírus que estão no ambiente ali, ó, aproveitam dessa baixa imunidade do organismo e infectam o animal. Então, às vezes, o animal ele é infectado com a doença principal e ocorre também essas infecções secundárias, que a gente chama infecção secundária, né? Que ocorre depois ali da primeira doença. Então, no caso da boba aí, aqueles carocinhos ali, às vezes tem infecção secundária bacteriana no caroço e começa a aumentar do tamanho muito rápido, inchar, e aquilo ali tem que ser feito um controle ali para tentar eliminar, reduzir o caroço. O organismo se o pitio está com o organismo mais forte, muitas vezes ele consegue ir combatendo o vírus e a doença segue seu curso e melhora, né? Fica são.
e muitas vezes não. A depender da idade do organismo do pintinho, eles vêm a óbito. Uma dica que eu dou na hora de colocar o iodo no caroço é utilizar uma haste de cotonete. O iodo, gente, ele tem uma função ou ele tem uma ação de... ele pode queimar. Então, se você colocar o iodo, principalmente se os caroços forem ali no bico ou próximo do olho, e esse iodo escorrer para dentro do olho, escorrer para dentro da garganta do pintinho, pode causar queimadura. E aí ele fica sem comer, pode ficar cego. Então, tem que ter cuidado na hora de passar o iodo. Então, utiliza o cotonete que você delimita o cotonete apenas em cima do caroço. Tem medicamentos vendidos aí no mercado indicado para o tratamento da boba, né? Da boba aviária. Mas aí eu já alerto, né? Eu reitero aqui que a boba não tem tratamento eficiente, não tem tratamento para eliminar o vírus. Esses medicamentos que a gente encontra aí a nível de mercado, que orienta inclusive colocar na água de bebida e também colocar no caroço, ele vai servir para diminuir esse caroço. Então, é uma função que o iodo faz. E eu acho mais eficiente a utilização do iodo. Então, por isso que eu recomendo utilizar o iodo para cauterizar os caroços, né? E tratar aí como esse tratamento paliativo aí da boba. Como eu falei, a boba não tem tratamento. E o que se tem que fazer para prevenir é vacinar. Tem que realizar a vacinação. Todas as propriedades que já teve a doença, gente, vacinem. Nasceu os pintinhos, espera aí mais ou menos 30 dias, 20, a partir dos 21 dias, pode fazer a vacina. A vacina que a gente encontra no mercado aí, que é a mais comumente mais comum encontrar no mercado, é a da boba forte, e ela é recomendada fazer com 21 dias de vida. Aí eu recomendo logo 30 dias, faz para o pintinho com 30 dias, tá bom? Tem também outras vacinas que pode ser feita já para o pintinho com um dia de vida e também, inclusive, fazer em ovo ainda, para proteger o pintinho desde quando nasce. Mas essas daí são mais difíceis de achar. Para o pintinho de um dia é feita subcutânea, ali na preguinha do pescoço, e em ovo é feito lá nos incubatórios, né? Para poder proteger. Mas a que a gente acha mesmo aí no mercado é da boba forte e faz com os pintinhos, eu recomendo fazer com 30 dias. A vacina é feita, gente, da boba, essa vacina aí, para fazer com pintinho com 30 dias, ela é feita por punção na membrana da asa. Então, vem um aplicadorzinho junto com a vacina, é um ganchinho com um ganchinho não, ele vem com 2 agulhas, o aplicador. Eu tenho, eu não me atentei em trazer para mostrar para vocês. Então, eu vi um aplicadorzinho com 2 agulhas, e aí você vai levantar a asinha do pintinho e perfura e tira, né? Imerge primeiro na vacina, no medicamento, e aí você perfura e tira. Isso não causa dor, o furinho é muito rápido e na hora de fazer essa vacinação, você evita perfurar no local que passa um vaso sanguíneo ali na asa, então evita furar em cima do vaso sanguíneo ou em cima das penas. Então tem poucas penas ali e você vê que a membrana da asa tem um espaço que não tem pena mesmo, e você mira e faz a vacinação. A recomendação é fazer a vacinação contra a boba e com 7 dias você vai pegar os pintinhos e observar se a vacina pegou. Então vai olhar todos os pintinhos. E aí, para não ter dificuldade, a orientação é fazer a vacina sempre de um lado, ou do direito ou do esquerdo, de todos os pintinhos. Porque quando você for pegar, você já vai saber qual foi o lado, né? Qual foi a asa que você aplicou a vacina. Com 7 dias, vai se olhar na asa se formou uma pequena crosta. É uma alteraçãozinha muito discreta na pele, lá na asa, que indica que a vacina pegou. Se teve essa reação, formou essa crosta pequena, a vacina pegou. Se não teve a reação, você pegar, olhar a asa que foi vacinada e estiver lisinha, sem nenhuma alteração, a vacina não pegou. E aí o recomendado é repetir a vacina para esses pintinhos que a vacina não pegou. Quando for vacinar os pintinhos, pode vacinar as aves adultas? Pode sim. A prioridade, gente, é vacinar ainda pintinho, porque eles estão mais susceptíveis aí a contrair a doença e ter uma gravidade que leve à mortalidade, né? Aquele agravamento dos caroços. Então, o importante é proteger o pintinho já logo, né, nos 30 dias de idade. Mas quando for fazer a vacinação, pode fazer para todas as aves. A vacina da boba, a gente encontra com um número de doses menor, tem ela com 100 doses.
Então, você encontra a vacina com 100 doses. Pode-se fazer também mutirão de vacinação. Tem 2 vizinhos aí que pode, cada um tem 30 aves, pode comprar a vacina e fazer a combinação de vacinar todos de um dia. Divide o custo, reduz o custo com a vacina, não desperdiça, não vai descartar essa vacina no ambiente, vai aproveitar e imunizar uma maior quantidade de aves. Então, pode-se fazer esse mutirão de vacinação também entre vizinhos próximos. E aí, imunizar todas as aves e proteger. Então é isso, pessoal. A primeira parte das doenças, da nossa primeira videoaula de abordagem das doenças, foi essa. Abordei a doença de Newcastle, lembrando, né, aquela doença de alta patogenicidade, que causa sintomas diferentes, né, respiratório, digestório e neurológico, a depender do tipo do vírus que causa a doença de Newcastle, que está ali acometendo as aves. Tem um vírus que é muito agressivo, que, que são as cepas, né, velogênicas, que aí pode ocorrer aqueles surtos de mortalidade alta, morrer todas as aves do plantel, dizimar as aves do terreiro, né? Então, assim, é uma doença de notificação obrigatória, é uma doença que pode ser transmitida para a gente, para o humano, então ela é uma zoonose. É importante fazer a vacinação. A avicultura caipira, com as galinhas, criação das galinhas, né, de quintal, tem que vacinar também. Então, façam a vacinação contra a doença de Newcastle. E a segunda doença é a boba aviária. Então, se já ocorreu aí na sua propriedade a boba aviária, faça a vacinação também. Faça, que o custo da vacinação é baixo. O preço das vacinas, gente, não é alto. Então, essa doença da doença de Newcastle, ela fica em torno aí de uns R$20. Vai depender do laboratório da vacina, né? Mas fica em torno de uns R$20 as 1.000 doses. E a vacina contra a boba, ela fica em torno aí de R$15, depende também da região, mas não passa muito disso, R$15, R$18, ou até menos, vai depender muito aí da região. Vale a pena vacinar, porque o custo, né, com a prevenção é muito mais barato do que o custo com o tratamento, o custo curativo, sem contar que no tratamento curativo há muito mais chance de perder o animal, de ter um prejuízo muito maior né, para a sua propriedade. Então, era isso. Nosso bate-papo sobre a primeira parte encerra aqui. E aí, depois, continuamos com a segunda parte, que eu vou abordar a doença de Marek, a doença infecciosa das galinhas, a bronquite infecciosa das galinhas, e a doença infecciosa da bursa, que também é conhecida como doença de Gumboro. Essas 3 doenças também têm muita importância para a avicultura caipira. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.